Boa noite, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 31/3, estamos encerrando esse mês, nós vamos encerrar esse mês de março, agradecendo a Deus pelo mês de março, louvando ao Senhor por todas as conquistas desse mês. Mas vamos iniciar o mês de abril, já louvando a Ele pelo mês que está vindo e pedindo ao Senhor para que Ele possa nos abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus, amém? Mas antes da gente falar da palavra de Deus, eu queria orar com você, eu queria buscar a presença do Senhor nessa noite. Então fecha os teus olhos e abre o teu coração de verdade, fala com Deus nesse momento, aonde você estiver agora, vai falando com Ele, fala: Senhor meu Deus, querido e amado Pai, eu estou aqui nesse santo lugar, meu Pai, para ouvir a tua voz, para me aproximar do Senhor. Talvez, meu irmão, você passou o dia todo hoje e não falou com Deus. Talvez você passou o dia todo hoje sem buscar pela presença dele. Mas agora, nesse momento, eu te convido a estar na presença dele. Fala com ele agora, fala: Senhor meu Deus, eu quero a tua presença. Senhor meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso do Senhor, oh meu Pai, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha derramar o teu poder nesse lugar. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, buscando a tua face, clamando ao Senhor nessa noite abençoada. Meu Deus, hoje nós estamos encerrando o mês de março. Meu Deus, agradecendo pelo mês que passou, pelas bênçãos que recebemos, por todas as portas que o Senhor abriu para nós nesse mês. Mas estamos também, meu Deus, te louvando pelo início do mês de abril, tendo a certeza, Pai, que nesse mês, assim como no mês passado, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai continuar nos abençoando e falando aos nossos corações em nome de Jesus. Então nós te louvamos, Senhor, te agradecendo, meu Deus, por todas as maravilhas que tu fizestes. E eu te peço, ó Pai, para que o Senhor venha nos dirigir, vem falar no nosso coração nessa noite, vem, meu Pai, olhar para nós, meu Deus, que não somos nada. A tua palavra diz que nós somos pó e que um dia nós tornaremos ao pó. Mas, Pai, nós temos, meu Deus, achado graça aos olhos do Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor verdadeiramente nos ama, pois entregou o seu único filho, ó Pai, para morrer, para sofrer no nosso lugar. Então, por isso eu te peço, olha para nós, meu Deus, com os teus olhos de amor e com os teus olhos de misericórdia. E ajuda-nos, ó Pai, a nos fortalecer a cada dia na tua presença. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu também clamo a ti, meu Deus, e te peço, fala aos nossos corações nessa noite. Fala o que nós precisamos ouvir, meu Pai. Talvez não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meu irmão. Nós estamos, como eu disse, encerrando esse mês, e esse mês para nós foi um mês muito abençoado, onde nós determinamos as portas abertas na nossa vida em nome de Jesus. Então eu quero falar com você hoje, nessa noite, um pouquinho sobre as portas abertas do Senhor. Eu quero falar com você nessa noite um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então abra a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo de número 10 e o versículo é o de número 9, é o versículo da nossa campanha. A palavra de Deus, ela diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu tenho dito o mês todo que o Senhor, Ele é a nossa porta. O Senhor Jesus, Ele é a porta por onde as suas ovelhas entram, por onde nós entramos, por onde aquele que busca o Senhor entra e tem livre acesso. E o Senhor diz que aquele, pois, que entrar por mim, salvar-se-á. Então a primeira bênção de entrar pela porta estreita, que é Jesus, é a salvação. Mas eu sempre tenho dito isso, que a salvação, ela não é simplesmente a salvação, existe algo chamado pacote de salvação.
Com a salvação você recebe várias bênçãos e bênçãos grandíssimas para a sua vida. E muitas pessoas elas ficam só na salvação e passam às vezes pela vida com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitas situações adversas. Mas pastor, a palavra de Deus ela nos diz que aflições elas virão. E é verdade, a palavra de Deus ela diz isso. Mas a palavra de Deus ela diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então assim como o Senhor Jesus ele venceu o mundo, assim nós também devemos e podemos vencer. Meu irmão, você tem que acreditar que você pode vencer qualquer situação adversa. Você pode vencer. Jesus já te deu todo o poder para você vencer qualquer situação na sua vida, qualquer situação de luta, qualquer situação de dificuldade. O Senhor ele já te deu. A palavra diz que entrará, sairá e achará pastagens. Pastor, essas pastagens o que são? Meu irmão, se você se colocar como uma ovelha, o que é o pasto para uma ovelha? O pasto nada mais é do que o alimento, do que a condição material para essa ovelha sobreviver, para ela viver, para ela estar bem. Então a pastagem que o Senhor fala aqui é tudo aquilo que você necessita, tanto o alimento como condição financeira. Tudo isso o Senhor tem para você. Tudo isso Ele tem preparado para a sua vida. Basta apenas que você creia. Mas eu andei olhando no dicionário para saber bem o significado da palavra porta. E olha só que interessante que o dicionário nos traz. Porta: abertura com o lado vertical mais comprido e a base ao nível do chão ou de um pavimento, que serve de entrada e de saída de um recinto. Então a porta ela não é só para entrar. A porta ela serve tanto para entrar como também para sair. E se você for analisar na situação, você vai entender que a porta ela serve para você entrar na bênção do Senhor, entrar naqueles lugares que você precisa entrar, mas ela também serve para você sair. Você já parou para refletir sobre isso? A porta também serve para você sair. Sair do que, pastor? Sair da situação financeira que você se encontra. Talvez você se encontre numa situação muito difícil. Talvez você se encontre numa luta, numa dificuldade. Sair da situação em que você vive. Talvez você vive hoje na dependência de um vício, na dependência de algo que você imagina que aquilo ali te faz bem, te dá prazer. Mas a porta, que é Jesus, ela também te tira daí. Talvez você precise, meu irmão, de uma bênção na sua família. Você tem que sair de uma situação de doença. Essa porta serve para você sair. Então quando Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O que mais que diz? Peça plana com que se fecha essa abertura. Então a porta também serve para fechar. Meu irmão, se você tem uma luta na sua vida, entenda que Jesus, ele pode fechar essa porta do diabo na sua vida. Então coloca isso no seu coração. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagens, encontrará condição, encontrará recurso, encontrará tudo aquilo que você necessita. E eu quero conversar com você hoje. Hoje é terça-feira, hoje é dia que nós falamos de família, hoje é dia que nós buscamos a Deus para clamar pelos nossos entes queridos. Mas meu irmão, entenda uma coisa: se você não estiver bem, como que você vai orar pelo seu familiar? Se você não estiver preparado, como você vai ajudar o seu familiar que está enfrentando uma situação difícil? Como você pode ajudá-lo? A palavra de Deus ela diz que aquele, pois, que julga, ela não diz aquele que está, mas aquele que julga estar em pé, olhe para que não caia. Porque, pastor, eu preciso olhar e preciso vigiar? Porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos fracos espiritualmente falando. Talvez no físico você está forte, está aí tendo uma condição bem forte, mas às vezes no espiritual você está fraco. Pastor, como eu fico fraco do lado espiritual? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar a Deus, quando eu deixo de ler a palavra dele, de
buscar revelações do Senhor na palavra dele. Aí você fica fraco. E muitas vezes nós estamos fracos e estamos tentando segurar alguém que está à beira do precipício. Estamos tentando puxar aquela pessoa para junto de nós. Mas se você está fraco, se você não está enraizado no Evangelho, se você não tem forças para puxar aquela pessoa, é perigoso você cair junto. Então presta atenção nisso, vigia isso o tempo todo. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, meu irmão, não espera para amanhã não. Entra por essa porta, entra pela salvação. Coloca isso no seu coração. Volta lá no versículo 1, capítulo 10, versículo de número 1. Eu quero estudar um pouco com você sobre as portas, sobre aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A palavra de Deus, ela diz, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de quem? Das ovelhas. Meu irmão, quem entra pela porta? Pastor, eu não sei. E agora eu te pergunto, quem tem entrado pela sua porta? Quem você tem deixado entrar pela porta do seu coração? Será que é o pastor das ovelhas? Ou será que você tem deixado o ladrão, o salteador, entrar também nessa porta? Então medita sobre isso. Para um pouco e pensa sobre isso. A palavra de Deus diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. Aquele que entra pela porta, aquele que vem, que é educado, ele bate na sua porta para entrar. A palavra de Deus, ela diz: eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei, e com ele cearei. Mas quantas vezes nós temos deixado Jesus do lado de fora? Quantas vezes nós temos deixado a porta fechada para Jesus e temos aberto a porta para o ladrão, para o salteador? Mas ele continua dizendo no versículo 3: e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você tem sido uma ovelha? Você tem deixado Jesus conduzir os seus caminhos? Você tem deixado Ele andar à sua frente e você seguindo os passos dele? Porque a palavra de Deus, ela diz: e quando tira elas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Pastor, estou ouvindo agora. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. Não é disso que eu estou falando. Até mesmo para você que faz parte da igreja de Monte Sião, até você que é minha ovelha hoje, eu quero que você entenda que você precisa ser ovelha de Jesus. Pastor, mas a palavra de Deus, ela diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Meu irmão, o seu maior pastor é Jesus Cristo. Porque eu posso falhar. Os pastores podem falhar, porque eles são humanos. Porque existe algo neles que se chama carne e osso. E a carne é fraca. A carne é falha, mas a palavra de Deus, ela diz que o Espírito é forte. Mas pastor, como eu faço para ouvir a voz de Jesus? Através da palavra dele. Através daquilo até muitas vezes que eu sou usado para falar com você. A voz é a minha, mas a palavra tem que ser a palavra de Deus. Então coloca isso no seu coração. Muitas pessoas ficam dando ouvidos a falácias. Há pessoas que se dizem grandes, há pessoas que se acham, há pessoas que, nossa, como aquele pastor é usado por Deus, como ele faz, nossa, ele tem tanta unção que ele até treme. E eu sempre falo isso: toma cuidado, pode ser mal de Parkinson. Você tem que ouvir a voz do Senhor, até mesmo quando ele usa um pastor para falar com você. Você tem que entender que a voz é dele. A voz, ela é do Senhor. Nós não somos nada.
A palavra de Deus, ela diz que todo o poder foi nos dado num vaso de barro, para que nós não venhamos a achar que vem de nós. A palavra de Deus, ela vai além, ela diz: uma coisa eu ouvi uma vez, e 2 vezes eu a entendi. O poder está com Deus. Uma vez eu ouvi, mas eu entendi 2 vezes que o poder está com Deus. Meu irmão, só quem tem poder para mudar a sua vida é o Senhor Jesus. É através dele. Deus, através do Senhor Jesus, muda a sua vida. Através do nome dele. Mas muitas pessoas têm dado ouvidos à voz do inimigo, achando até que é a voz de Deus. Meu irmão, até o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Mas ele parou e ouviu a voz de Deus e seguiu o caminho correto. Então eu quero que você entenda nessa noite: você está sendo uma ovelha? Você está ouvindo a voz do Senhor falando no seu coração? Você tem ouvido aquilo que Jesus quer falar para você? Aquilo que Ele quer falar com você? Você precisa estar sempre firmado na palavra dEle e na vontade dEle. Então guarda isso no seu coração. Coloca isso dentro do seu coração. Você pode vencer, você deve vencer, você tem que vencer, mas ouvindo a palavra de Deus. O versículo 5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meu irmão, você não tem que ouvir nada que não está na palavra de Deus. Você tem que ouvir sim aquilo que vem de Deus, aquilo que vem para o seu coração. Mas pastor, nós estávamos falando de porta e o Senhor já veio falar de ovelhas. Meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite que nós estamos declarando: esse mês foi o mês das portas abertas. Mas meu irmão, as portas só se abrem para as ovelhas. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela ouve a voz do seu pastor. Você quer um exemplo muito claro? Nós tivemos testemunhos das portas abertas lá na igreja. E a irmã, ela falou: pastor, eu ouvindo a oração que o Senhor fez, eu determinei, e a porta era do livramento. E a minha filha recebeu a bênção. Ela havia perdido o celular na escola, havia sido subtraído dela, e no outro dia a pessoa foi e devolveu para a filha dela. A outra irmã também, ela foi na igreja, pegou o lencinho da irmã que estava com o olho com problema e não conseguia abrir o olho, e ela levou aquele lencinho e falou: pastor, abençoa. Passou pela porta, declarou a bênção do Senhor, levou o lencinho para ela no sábado e falou: até quarta-feira o seu olho vai se abrir. E na quarta-feira o olho dela se abriu. Mas pastor, por quê? Porque elas ouviram a voz do pastor delas. Pastor, o senhor está falando do Senhor? Não, meu irmão. Elas ouviram a voz de Jesus. A irmã ouviu Jesus através da minha oração. Mas ela ouviu a quem? A mim? Ela ouviu a Jesus. Ela ouviu a palavra de Deus, a irmã também. Ela levou aquele lencinho declarando, determinando a porta aberta. Esse olho vai se abrir. E naquele momento ela estava ouvindo a Jesus. Então eu quero que você entenda isso. Ouça Jesus. Deixa Ele falar no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela diz: mas de modo nenhum seguirão os estranhos. Não fica seguindo aquilo que a TV fala. Não fica seguindo aquilo que você ouviu lá adiante, lá do outro lado, ou que vem de outro lugar, ou que às vezes você nem sabe de onde veio. Você só viu a mensagem lá, guardou aquilo para você. Começa a ouvir a palavra de Deus. Começa a seguir a Jesus de verdade. Versículo 6. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. E tornou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Meu irmão, o Senhor é a porta. Jesus é a porta, mas é a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas que ouvem a sua voz. Essas vão ter as portas abertas, tanto para entrar, quanto para sair da situação, quanto para fazer aquilo que elas necessitam. E vão encontrar pastagens. Mas meu irmão, seja ovelha. Se você não for ovelha, você não vai entrar por essa porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Será que você os ouviu? Será que você foi ovelha? Mas se você ouviu até agora, para de ouvir. Começa a ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir a voz do Senhor e você vai ser abençoado.
versículo 9. Aqui é o versículo da nossa campanha. Eu vou ler o 9 e o 10 para a gente encerrar por hoje. Mas guarda isso no seu coração. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Verso 10. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, Jesus quer que você tenha vida em abundância. Ele quer que você abunde de bênçãos sobre a sua vida. Mas coloca isso no seu coração. Você precisa ser uma ovelha. Se você for uma ovelha, as portas vão se abrir na sua vida. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Pastor, quem é o meu pastor? O Senhor Jesus. É a palavra de Deus. É ela que vai te guiar. Talvez Deus pode até me usar para te abençoar. Deus pode usar qualquer pastor para te abençoar. Deus pode usar até uma pessoa da tua família falando da palavra dele. Mas o teu verdadeiro pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Coloca isso no seu coração. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, querido e amado Pai. Meu Senhor, no santo nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, ouviu a Tua voz. Que essa pessoa, meu Pai, é uma pessoa, meu Deus, que a partir de agora, se ela não tem sido sua ovelha, ela vai começar a ser. Meu Pai, ela quer as portas abertas para a vida dela. Tanto para entrar, meu Pai, nas bênçãos, no gozo do Senhor, como, meu Deus, para sair das situações adversas. Mas, Pai, eu te peço, fale mais no coração dessa pessoa, que essa pessoa venha a ser uma ovelha do Senhor. Pai, que ela seja abençoada e que o poder do Senhor esteja sobre a vida dela. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, declarando a vitória, meu Pai, e as portas abertas. E eu declaro portas abertas na vida do teu povo. Pai, eu repreendo todo mal. Eu paraliso, meu Deus, todo ladrão, todo devorador, todo salteador, meu Pai, que tenta roubar até a fé dessa pessoa. Eu digo a você, diabo, solta essa pessoa agora. Você que tem falado no coração dela, você que tem se levantado contra a vida dela, pega todo o teu mal, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Eu paraliso toda doença. Eu paraliso toda dor no familiar, na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Toda a obra do mal está quebrada, está destruída em nome de Jesus. Meu Pai, e as portas do Senhor estejam abertas para a vida desse meu irmão e para a vida dessa minha irmã. E eu declaro, meu Pai, portas abertas na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Creia, meu irmão. Guarda isso no seu coração. Que Deus ele possa falar mais no seu coração. Que Ele venha te abençoar grandemente. E que a porta do Senhor sempre esteja aberta na sua vida. Que a cada dia o Senhor abra as portas para você. Em tudo que você necessitar. Mas eu te falo, seja ovelha. Seja alguém que ouve a voz do seu pastor. E você vai ter portas abertas sempre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa terça-feira. Que Deus abençoe a família, a casa. Que em todas as situações vocês possam vencer em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui embaixo no grupo para você o número das contas da igreja. E você que é dizimista, ofertante, patrocinador, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Esses dias nós estamos ainda seguindo orientações e com as portas fechadas. Mas nós continuamos orando, declarando que Deus é bom e que o diabo não presta. Amém? E eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar cada dia mais em nome de Jesus. Fique firme nesse propósito. Que Deus ele tem algo grande para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fica aqui o meu abraço, um beijo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até breve em nome de Jesus.